Certo, pessoal? Dando continuidade aqui ao nosso curso de AVR, hoje eu pretendo apresentar para vocês alguns dos recursos, algumas características do microcontrolador AVR. Então, no último vídeo eu apresentei de uma forma genérica alguns conceitos mais gerais. Então, eu falei de registradores, eu falei sobre periféricos, um pouco de sistema de clock, sistema de reset, mas eu não especifiquei nenhum microcontrolador. A partir de agora, eu falarei especificamente do AVR. Para ser mais específico ainda, eu falarei mais do ATmega 328P, que é o modelo que nós vamos trabalhar aí, que é a base do Arduino Uno. Eu decidi fazer uma coisa um pouco diferente do que eu tenha visto, que é, ao invés de trabalhar diretamente com as minhas notas de aula, ou então com o livro que eu indiquei, eu vou trabalhar em cima do datasheet com vocês. Então todas as minhas aulas, ou pelo menos a maioria delas, eu vou me basear aí pelo datasheet. Isso é importante para que você entenda e aprenda a interpretar melhor uma folha de dados de um componente. Então, a partir do momento que você consegue entender e interpretar de uma forma legal um componente, um microcontrolador, os outros você fará algumas adaptações, obviamente, mas ficará bem mais fácil, certo? Mas você sempre vai ter um material aí de apoio para poder tirar mais algumas dúvidas também. Começando aqui então, todo datasheet que vocês forem analisar, galera, de qualquer microcontrolador, eles têm aí uma certa similaridade com relação à sequência. Então todos eles aí na primeira página já apresenta uma pequena introdução com relação ao microcontrolador. Na verdade isso aqui nem são todos, né? É um resumão do que é aquele componente, mas no geral a maioria deles já vem apresentando os recursos daquele componente. Então não é diferente com a AVR. Então aqui, obviamente que eu não vou falar de todos eles em detalhes, senão fica até algo muito maçante, mas nessa parte das características, nessa parte dos recursos, ele vai falar que o microcontrolador em questão ele é de baixo consumo ou não, ele vai falar o número de instruções daquele microcontrolador. Então, no caso do AVR, ele possui aí 131 instruções em assembly. A maior parte delas rodando em apenas um ciclo de clock, tá? Que é o ciclo de máquina do AVR que eu comentei no vídeo anterior. Outras características importantes. Este AVR ele possui aí 32 registradores de uso geral. São 32 registradores, cada um de 8 bits, que se comunicam diretamente com a ULA. Isso aqui é uma coisa extremamente importante. Para quem acompanhou o curso de microprocessadores, onde eu mostrei o funcionamento do SAP1, lá nós temos apenas dois registradores, o registrador A e o registrador B. E isso acontece na maior parte dos microcontroladores, principalmente os de 8 bits. O PIC, o 8051, todos eles têm um número de registrador de uso geral aí bem menor. Nesse caso nós temos 32 e mais para frente eu vou falar quais são as vantagens disso daí. Outra característica importantíssima com relação à velocidade. Então aqui ele está falando que ele trabalha com uma velocidade de 20 MIPS. Esse MIPS, traduzindo de uma forma literal e direta, é milhões de instruções por segundo, utilizando aí uma taxa de frequência de 20 MHz. Se a gente parar para pensar um pouquinho, se é 20 MHz, a gente está falando que é milhões, e ele trabalha com 20 milhões de instruções por segundo, significa que essa relação aqui é de 1 para 1. Ou seja, se eu tenho 20 milhões de hertz e eu tenho 20 milhões de instruções, a cada pulso que eu tenho uma instrução sendo executada. Mais ou menos essa a ideia que ele quer passar aqui. Com isso a gente consegue calcular inclusive o ciclo de máquina desse microcontrolador. Para calcular o ciclo de máquina, basta a gente entender qual que é a frequência interna dele, que seria esse 20 MIPS aqui, e fazer o inverso. Se eu tenho aqui uma frequência de 20 MHz, o inverso dela é o período. O período que eu tenho é o tempo que cada instrução é executada. E é isso que nós chamamos de ciclo de máquina. Vocês podem pegar depois o datasheet de outros componentes, por exemplo, do PIC,
vocês vão ver que lá a frequência interna é sempre 4 vezes menor do que a frequência externa. Então ele vai estar lá no caso do PIC, né? Ele roda a 5 MIPS com uma frequência de 20 MHz. Passando para outras informações, aqui é com relação ao tamanho das memórias. Então, no nosso caso específico do ATmega 328P, ele tem aí uma memória flash, uma memória de programa de 32 KB. Eu vou comentar mais para frente também. Ele tem uma memória E2PROM de 1 KB, uma memória RAM interna de 2 KB. Com relação às memórias, eu vou comentar com vocês em um outro vídeo especificamente sobre isso, então não vou me alongar nesse daqui. Outras características, então aqui ele fala um pouquinho também sobre teclas capacitivas que esse modelo possui. Então existe uma biblioteca chamada QTouch da Atmel, onde você consegue trabalhar com teclados capacitivos. Então você consegue montar um teclado numa placa, numa PCI, por exemplo, que as entradas dele são capazes de fazer a leitura. E essa biblioteca ajuda nisso também. E aqui ele tem alguns recursos de periféricos. Então ele fala que existem lá 2 timers ou contadores de 8 bits. Ele tem um timer de 16 bits. Ele tem 6 canais de PWM. Ele tem 8 canais de conversor AD no encapsulamento TQFP, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é SMD. E no caso do DIP, que tem 28 pinos apenas, ele tem 6 canais de conversor AD, cada um aí de 10 bits. E além desses canais, ele também possui um sensor de temperatura interno, onde você consegue fazer a medição de temperatura da pastilha, né, do circuito integrado. Ele tem a comunicação USART, ele tem comunicação SPI, tem comunicação I2C, enfim, aqui ele está falando de todos os periféricos que esse circuito integrado possui. E aqui alguns outros recursos, como o Power On Reset, que é um tipo de reset que eu vou mostrar para vocês, o Brownout Detection, o oscilador interno já calibrado, enfim, eu também não vou ficar me alongando muito, que eu vou falar disso aqui em um vídeo específico. Descendo um pouquinho, a gente tem algumas características elétricas. Então ele fala que a tensão de operação desse microcontrolador é de 1.8 a 5.5. Obviamente que existem algumas limitações, pessoal. Então, 1.8 volts não significa que ele vai trabalhar na frequência máxima, que a gente viu lá em cima, de 20 MHz. Então, para tudo isso aqui existe uma tabela lá na parte de características elétricas também, que eu vou mostrar em outro vídeo. Aqui ele mostra, né, com relação a isso que eu acabei de falar, qual é a frequência que ele trabalha cada tensão. Então, com 1.8 volts é até 4 MHz. Se eu quero uma frequência maior, 2.7 volts até 10 MHz. Eu sei que 20 MHz é a partir de 4.5 volts. E aqui ele fala um pouquinho também com relação ao consumo, mas eu vou comentar depois com mais detalhes. Então, pessoal, para não me alongar demais nesse vídeo, eu vou parando por aqui. Aqui ficaria mais uma explicação com relação às características do microcontrolador. E no próximo a gente já fala um pouquinho sobre a arquitetura do AVR, tá ok? Então não percam a próxima aula. Até mais!